Como Deus vê os seus problemas. Imagine você andando por lugares áridos, você andando por um deserto que há dias você se encontra nele, sob um sol escaldante sobre a sua cabeça. Você não consegue encontrar descanso, você não consegue encontrar uma só gota d'água para beber. Não existe uma só árvore, um só arbusto para que você possa sentar e descansar um pouquinho sobre o sol que queima a tua cabeça. Os dias vão se passando e você olha ao seu redor, num giro de 360 graus. Você não encontra nada a se pegar. À sua volta, somente areia, imagem feia, assustadora, com animais peçonhentos, cobras, escorpiões e lagartos. À sua frente você enxerga uma montanha muito alta e ela impede a sua visão do que está atrás dela. Mas você mesmo assim continua caminhando em direção a essa montanha, mesmo sabendo que não há esperança para você. Quando você olha, você vê uma pessoa em cima dessa montanha. E essa pessoa está numa posição privilegiada, pois ela está mais alta do que você e ela consegue enxergar o que tem depois das montanhas. E ela grita para você continuar andando e caminhando. Mesmo você duvidando do que aquela pessoa está dizendo, você continua caminhando em direção à montanha. E você resolve então ouvir aquela pessoa, acreditar no que ela está falando. E você sobe a montanha com toda a dificuldade, com todo o sacrifício, sob aquele sol escaldante. E ao chegar em cima daquela montanha, você com surpresa olha do outro lado e vê que do outro lado tem um oásis, árvores frutíferas, frondosas para que você possa descansar a sua cabeça sob o sol escaldante. Você encontra do outro lado a água para beber e um lugar de refrigério para você, porque você simplesmente teve a noção de que aquela pessoa que estava na montanha sabia o que estava do outro lado. Assim é a nossa vida. Os nossos problemas é o deserto, do qual nós caminhamos dias a fio, sobre um sol escaldante, muitas das vezes não encontrando um arbusto, uma árvore, para que possamos sentar debaixo dela e ter refrigério dos nossos problemas. Muitas vezes caminhamos dias a fio sobre problemas nos atormentando, sem um refrigério e nem uma água fresca para que possamos beber, sem descanso. E nós olhamos para o horizonte. E o horizonte parece fechado diante de nós. Uma montanha grande, intransponível, montanha assustadora está à nossa frente, que impede a nossa visão do que está do outro lado. Mas existe aquele Deus que está bem acima de nós, que enxerga todas as coisas e Ele enxerga além da montanha. Ele sabe que se nós dermos mais alguns passos, vamos encontrar o refrigério do outro lado. Tão simplesmente nós devemos acreditar que Deus está acima de nós e que Ele consegue enxergar além dos nossos olhos, porque os nossos olhos só conseguem enxergar o que está à nossa volta. Se for uma visão árida, um ambiente árido, nós vamos nos abater. Então simplesmente nós nos apegamos àquilo que nós enxergamos, porque os nossos olhos são carnais. Devemos tão simplesmente acreditar que Deus está acima de nós e Ele é espiritual. Ele enxerga além dos nossos olhos, Ele consegue enxergar além da montanha. Então simplesmente devemos confiar na palavra dele quando ele diz: caminhe mais um pouco, anda mais um pouco, sobe essa montanha com fé e com determinação. Porque com certeza do outro lado você vai encontrar um oásis, você vai encontrar um descanso, você vai encontrar um refrigério para sua alma. Então simplesmente devemos acreditar que Deus é aquele homem que está acima da montanha. Por isso o salmista diz em Salmo 121:1: elevo os meus olhos para os montes, de onde virá meu socorro? O salmista entendeu que Deus é aquele que está sobre os montes, aquele que vê todas as coisas, que está além do nosso alcance. Sejamos sábios como o salmista. Ao passarmos por uma dificuldade, por um deserto, vamos elevar os nossos olhos para os montes. É assim que Deus vê os nossos problemas. Ele vê do alto, não vê de baixo. Ele vê por cima, porque os caminhos dele são mais altos do que os nossos e os pensamentos deles mais altos do que os nossos. Que Deus te abençoe, guarde e te proteja em nome de Jesus Cristo.